Olá a todos, estamos aqui reunidas as três para falar convosco. O meu nome é Natália Marques, sou psicóloga clínica, estou à conversa com Andreia Braga, hipnoterapeuta e coach, e também com a Raquel Borges, também ela psicóloga clínica. As três trabalhamos num espaço, que é o Espaço Atmosfera, que se situa em Casal de Câmara, e decidimos reunir-nos as três para falarmos aqui um bocadinho sobre esta que tem sido a nossa experiência no isolamento social que estamos a passar agora, mas de uma forma mais geral gostávamos de falar da liberdade, mas a liberdade na primeira pessoa, como é que para nós, cada uma de nós, tem sido isto da liberdade? E com isto vou passar a palavra à Raquel. Sim, esta questão da liberdade, não é? De facto, assim, à primeira vista, podemos pensar que não se aplica, não é, aqui esta situação, porque no fundo estamos todos fechados em casa, não é, confinados a um espaço pequeno, porque foi assim decretado, não é, pelo nosso governo, porque foi assim aconselhado pelas autoridades de saúde pública. Pronto, e no meio de tudo isto podemos de facto ter alguma dificuldade em nos sentirmos livres, não é? Em acharmos que continuamos a ter esta liberdade para tomar as nossas decisões, para fazer a nossa vida. No entanto, a experiência que eu tenho tido, não é? E a forma como tenho vivido este tempo, eu acho que tem sido de uma forma bastante livre, não é? Bastante livre neste sentido de me aperceber aos poucos também de que esta não foi uma decisão que alguém me obrigou a tomar, não é? Não é? Esta foi uma decisão que eu tomei, não é? Uma decisão minha, o estar em casa, o não circular na rua, o estar o mais abrigada possível para minha proteção, mas também daqueles que me rodeiam, não é? Da minha família mais próxima. E com quem trabalhas? E com quem trabalho, exatamente. Portanto, esta decisão é uma decisão baseada na responsabilidade, não é? Mas também e principalmente nesta liberdade. Não é? Durante muito tempo, e acho que grande parte de nós vive a correr, não é? Trabalhamos o dia inteiro, trabalhamos muitas horas, saímos do trabalho, vamos para casa, fazer a lida de casa, tratar dos filhos, quem não tem filhos, sei lá, andamos sempre a correr, não é? Ocupados, 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 e parece que temos de facto esta necessidade de nos ocuparmos, não é? De ocuparmos o tempo que temos livre. E não nos apercebemos que isso nos aprisiona, não é? Que isso nos torna de facto prisioneiros e restringe a nossa liberdade. Portanto, eu acho que este tempo, não querendo obviamente aflorar a coisa, não é? Nem romantizar esta situação difícil pela qual estamos a passar, obviamente que é uma situação muito difícil e que nos preocupa a todos, não é? Mas eu acho que é uma grande oportunidade para nos tornarmos livres, não é? Para percebermos que não é o facto de estarmos fechados na nossa casa que nos retira a nossa liberdade. Não é o termos que nos readaptar, o termos que nos reinventar, o termos que dar mais de nós, a nós próprios, mas também àqueles que estão connosco, que não é isso que retira a nossa liberdade, pelo contrário, não é? Esta situação está a dar-nos uma oportunidade, não é? Uma oportunidade para repensar, de não é? Exatamente, de repensar a nossa vida, os nossos hábitos, as nossas aprendizagens, não é? Tenho feito aprendizagens neste tempo incríveis e acho que todos nós temos feito um bocadinho, não é? Seja com estas novas tecnologias, seja dar asa à criatividade e à imaginação para ocupar o nosso tempo, para ocupar o tempo dos mais pequenos. Portanto, eu acho que todos nós temos, se formos sinceros e honestos connosco, conseguimos perceber que de facto esta situação, ou seja, podemos sair a ganhar muito disto, não é? É claro que também vamos perder, e muito, e muito. Mas se nos focarmos naquilo que vamos perder, a verdade é que não vamos conseguir lidar com isto, não é? Não vamos conseguir
passar pela tempestade, não é? E corremos o risco de lá ficar. E eu acho que tentarmos ao máximo ser mais positivos ou pensar mais nestas questões que no fundo acabam por também tornar esta situação toda mais tranquila, menos pesada. No fundo, vai-nos dando força, não é? E também a estrutura necessária para conseguirmos suportar e lidar, não é, com aqueles momentos em que surgem as dúvidas, as preocupações com o futuro, não é, que é incerto. Olha, se calhar para acrescentar o que tu estás a dizer, se nos focarmos no positivo, ficamos mais livres, não é? Porque a verdade é que se nos focarmos no que é mau, vamos estar a viver na angústia, na zanga, não é? De tudo aquilo que eu tinha até aqui, estava a correr tudo tão bem. Ou pode haver o discurso de já me estava a correr tudo tão mal e agora ainda vem mais isto, não é? Mas no fundo é um bocadinho ver aqui o arco-íris, né? E fala-se tanto da questão do arco-íris, do vai correr tudo bem, não é? E penso que será este o significado do arco-íris, que é no meio da tempestade e no meio da chuva, não é? Eventualmente vamos aqui encontrar a cor, vamos encontrar o lado bom, não é? O lado bom disto tudo. Concordo, até porque o sentimento individual e de obrigação, e a gente sempre disse o fruto proibido é o mais apetecido, não é? E de alguma forma este provérbio agora começa a fazer sentido. A nossa mente parece que, sendo obrigada, começamos a sentir-nos limitados, e quando nós abrimos a mente para uma nova oportunidade e olhar para as coisas de outra forma, nós começamos a perceber que a forma como encaramos isso e como estamos a encarar depende de nós, porque a gente não vai mudar o que está a acontecer. Então temos que nos adaptar. E como é que fazemos isto e mantermos a nossa sanidade mental? Ok? Raquel, podes dar continuidade, desculpa a interrupção. Bem, no fundo passava muito por isto que eu disse, esta minha partilha. Eu acho que cada um de nós de facto tem que procurar, para sair disto sem colocarmos em causa ou em risco a nossa saúde mental, não é? É de facto procurar o equilíbrio, não é? Procurar encontrar uma forma responsável, harmoniosa e tranquila, não é? De estar consigo mesmo e com os seus, não é? Portanto, que lhe permita sentir-se bem o suficiente para aguentar os ataques, não é? Que neste momento vêm de várias frentes. E no fundo é isto, não é? Sem nunca esquecer, não é? Esta necessidade, diria até, não é? De quase redefinir, não é? Este conceito de liberdade que nós temos, não é? E aqui não se enquadra, não é? Não se enquadra, mas não quer dizer de todo que não sejamos livres, pelo contrário. E como eu te disse, e foi como eu comecei, tenho descoberto e tenho vindo a sentir cada vez mais livre, mesmo estando fechada aqui na minha casa, com o meu marido e com os meus filhos, e isso tem sido uma aprendizagem que já valeu muito. Concordo. Penso que passo a palavra à outra agora, se quiser partilhar um bocadinho as vossas experiências. Obrigada, Raquel, até porque o teu sentido de liberdade em casa com 3 filhos e, se me permites a partilha, e o marido é sem dúvida, digamos, gratificante conseguirmos olhar para tudo isso e mesmo assim conseguir retirar um ponto positivo e vários pontos positivos, não é? Eu agora vou falar um bocadinho, talvez, sobre a minha experiência. Ao contrário de vocês, eu estou a viver este isolamento sozinha em casa. Claro que eu poderia ter optado por estar com alguns familiares, é uma realidade, mas eu decidi por mim, por eles e por tudo o que isto envolve, porque percebemos perfeitamente que estamos todos conectados, então eu decidi fazer este isolamento sozinha.
Uma das coisas que me apercebi, em primeiro lugar, foi o impacto, não é? Foi aquele impacto de estou a fazer N coisas com N marcações, formações e N coisas a decorrer e de repente agora tenho que ficar em casa. Primeiro, segundo dia foi normal, a gente opta por fazermos aquelas coisas, é quase como se fosse fim de semana, claro, conscientes do que está a ocorrer, e consegui dar a volta, mas depois veio ali um sentimento, porque quando nós estamos sozinhos, veio ali um sentimento de vazio. Então eu questiono-me, não é? Questiono-me como é que, estando sozinha e tendo a liberdade para tudo, não estando condicionada com filhos, com o que quer que seja, como é que nós sentimos isto? E este sentimento pode ser de alguma forma avassalador se nós não começarmos a criar algumas estratégias para lidar com isto. Eu posso falar sobre a minha experiência, eu tive e obriguei-me, digamos que disciplinei-me a criar tarefas para mim mesma, agarrar nesta oportunidade em vez de me focar no que é que eu agora não posso fazer, foi o que é que eu agora posso criar, fazer de diferente para continuar neste caminho. E como todos os seres humanos, acabei por me adaptar. Eu posso vos dizer que nos primeiros dias, há uma altura que eu olhei para o relógio, eram 3 horas, passado um bocado olho para o relógio, são 4 horas, e foi aí que me caiu a ficha, não é? Espera aí, então, mas eu agora estou a ver o tempo passar, não é? Ele existe, ele tem que ser preenchido, porque o ser humano necessita desse preenchimento, de nos sentirmos úteis, de continuarmos a caminhar e também de refletir. Então, o que eu fiz foi uma lista de tarefas para continuar a ter também a minha liberdade, continuar a fazer aquilo que eu sempre gostei de fazer, as minhas meditações. Inicialmente até fazia alguns passeios higiênicos, não é? Com todos os cuidados e mais alguns, mas agora sinto que já entrando na fase de mitigação começa a ser muito mais complicado e deixei-me desses passeios e por opção, claramente isto é opção, porque pelo menos nesse ponto nós ainda não fomos obrigados a deixar de o fazer, e então comecei a criar não só também tempo para mim, porque apesar de sentir que estava livre, achava eu que estava livre para fazer o que é que seja, andava condicionada à nossa vida, não é? À nossa vida geral. Às obrigações. Às obrigações, obrigada Nathalie. E o que aconteceu foi, não, eu agora vou fazer tarefas, obrigações, disciplinar-me, mas também começar a dar tempo para mim. Fazer mais coisas como meditações, por exemplo, para mim é o que me faz sentido e cada um tem aquilo que gosta, e até criar novas estratégias. Posso-vos dizer que comecei a criar novas formações e isto até me deu margem para criar, para ser mais criativa, para crescer, para evoluir e pronto, este é o momento em que eu me sinto agora. Acho que o conceito de liberdade foi realmente renovado e estará a ser renovado e acredito que até daqui para a frente eventualmente eu vou ter outro conceito quando achar que sou livre para fazer tudo e perceber que essa liberdade às vezes é um sentimento de obrigação e não uma vontade própria de fazer as coisas. Olha, tu disseste uma coisa tão engraçada e estava aqui a pensar. Falaste como te disciplinaste, que muitas vezes parece uma ausência de liberdade, a disciplina, mas foi preciso disciplinar-te para te sentires mais livre. Porque acabaste por perceber que quando também existe liberdade a mais, acabamos por nos dispersar, não é? Como tudo é o equilíbrio. Não é? Exatamente, exatamente. Para me sentir preenchida, preciso de me sentir útil também, não é? Na minha perspectiva, eu tive que arranjar aqui o meio termo. E foi engraçado porque tu disseste a falta de liberdade trouxe outra liberdade, não disseste bem assim, mas foi o que quiseste dizer, não é? Que é, apesar de estares em casa,
porque assim foi imposto, ou não foi imposto diretamente inicialmente, mas foram as recomendações e de alguma forma sentimos-nos responsáveis a isso e portanto de alguma forma é uma imposição, nem que seja posta por nós próprios, não é? Mas esta falta de liberdade até nos obrigou a criar outro tipo de liberdade. É verdade. Eu acho que é mesmo isso. Eu acho que estávamos demasiadamente habituados a ter um tipo de liberdade que nos levava a olhar para fora, não é? Para o que é externo a nós. Neste momento, acho que é tempo de encararmos esta liberdade olhando para dentro, não é? Para cada um de nós, e de que forma é que essa liberdade é vivida e sentida. Não é? Como eu dizia há pouco, é certo que estamos fechados em casa, mas e daí, não é? Eu posso continuar a pensar, a ter os meus pensamentos, a dar, a imaginar, a criar. Isso não me foi retirado, não é? Isso eu continuo a ter. E eu acho que, para além de achar que essa é uma coisa à qual deveríamos dar sempre importância ao longo da nossa vida, acho que neste momento muito mais gente poderá fazê-lo, não é? E começar a olhar para si, para dentro de si e para a forma como vive as coisas, não é? Porque no fundo, e o que eu também tenho sentido, e acho que não há de ser muito diferente daquilo que vocês têm sentido e outras pessoas, é que me tenho permitido viver as coisas, não é? Viver. Sim, sem dúvida. Não estar lá só de corpo presente, ou não estar lá só porque é a minha obrigação, ou não estar lá só porque é isso que esperam de mim, não é? Mas permitir-me viver a minha vida, não é? Viver o presente, no fundo, sem estar a pensar no que há de vir, sem pensar no que passou, simplesmente aceitar que, não é? Que neste momento é isto que eu tenho, não é? É com isto que eu vou ter que viver, e o que é que eu posso fazer para tornar isto uma coisa boa para mim, não é? E para aqueles que estão comigo. E acho que isso também, já que estamos a falar da liberdade, não é? É uma forma de facto eu ser livre, não é? De poder fazer à minha maneira, de poder viver a minha vida à minha maneira, é? Embora seja aqui neste espaço, não deixa de ser à minha maneira, não é? E à maneira que eu acho que é a melhor. E naquilo que tu tens estado a construir, agora que estavas a falar, o que eu me lembrei foi, nós efetivamente trabalhamos imenso e construímos uma vida. Só que ficamos sem liberdade para viver essa vida. Eu dei por mim muitas vezes já a pensar, já estou em casa faz amanhã 2 semanas, e dei por mim a perceber que eu nunca tinha vivido a minha casa como estou a viver agora. Nunca tinha apreciado, inclusive dei conta que haviam coisas que há um ano estavam na arrecadação e que eu ainda não tinha vivido aquilo. E eu comprei com o objetivo de viver. Sim. E de ganhar um bocadinho de liberdade. Mas com a minha ausência de liberdade, nunca tive liberdade para viver isso, não é? Sim. Tinhas liberdade até para poder, liberdade económica, até para poder comprar isso, mas depois não pudeste usufruir dela. E estava à procura, e quando tive estas coisas, estava à procura de uma liberdade psíquica, que só agora, que tive que parar, é que finalmente tive espaço para ter esta liberdade psíquica. Fantástico, fantástico. É o conceito de liberdade tem vários fatores, não é? Nós achamos-nos livres porque somos responsáveis, adultos, mas não, na verdade somos condicionados, e quando nós, no meio de uma pandemia, temos a capacidade de nos adaptar e de mesmo assim, e com isto não quer dizer que não tenhamos medos e que isto não existe e que estamos aqui só a pôr flores, porque não, ele é real, nós sabemos, ele existe, mas a forma como cada um direciona aquilo que está a acontecer é que vai fazer a diferença entre assumirmos a responsabilidade por nós mesmos, e isso aí é que eu considero ser realmente a liberdade. Raquel, a Raquel, peço desculpa, Nathalie, queres falar um bocadinho sobre a tua experiência? Sim, e eu acho que vou pegar aqui também no que estavas a dizer, e pegando outra vez no que tu estavas a dizer, eu própria
descobri, ou melhor, descobri como é que podia ser livre de outra maneira aqui, não é? Eu tenho um pequeno, tem 3 anos, portanto ele por si só já é muito exigente porque ainda é muito pouco autónomo, embora ele seja, mas ainda é muito, chama muito a atenção no sentido de também de poder fazer-lhe a companhia, porque também não tem mais nenhuma criança. Mas eu tinha aqui uma série de obrigações que quero ter a liberdade de manter, inclusive a nível do trabalho, e o que eu tenho sentido é que muitos pais, né, no meu caso porque trabalho mais com pequenos, muitos pais se estão a queixar a dificuldade que é gerir o teletrabalho com os cuidados e com a necessidade dos mais pequenos, né, que tem de ser atendida. E eu própria percebi-me que também é preciso nós darmos a liberdade. Agora brincamos com esta palavra porque efetivamente ela faz muito mais sentido agora do que em qualquer outra altura porque teve que ser repensada, mas dei-me a liberdade de fazer a escolha de, ok, há períodos para brincar, há períodos para trabalhar e efetivamente aceitar que as coisas são diferentes. E eu acho que tem muito a ver com isto, que é quando conseguimos fazer esta paragem, somos muito mais ausentes da pressão que tínhamos em cima, não é? E acho que tem outro lado, que tem a ver com o reinventar o meu trabalho. Foi uma das coisas que senti imenso. Como vim para casa, deixei de dar o atendimento presencial, que tal como vocês, e isto foi uma coisa que nós até em equipa discutimos, que foi, e agora o que é que vamos fazer para proteger as pessoas com quem que estão connosco, não é? Que vêm ter connosco, com o nosso espaço, como é que vamos protegê-las e proteger-nos a nós? E efetivamente decidimos, até antes de sabermos que as escolas efetivamente iam fechar, decidimos ir para casa cuidar disto tudo, não é? E isto obrigou-nos aqui a reinventar o trabalho. E eu senti que, como este estar em casa obriga-me a ter certas condicionantes, também percebi que eu própria estou mais livre para arriscar, para experimentar, do que qualquer outro momento antes, não é? E efetivamente, quer como mãe, quer profissionalmente, nestas 2 semanas já experimentei imensas coisas. E isto é extremamente libertador. É perceber que afinal eu não tenho tanta vergonha de, vamos pensar nisto, não é? De falar aqui, não é? E fazer isto. Afinal, não é assim tão difícil parar durante 1 hora para ver um filme com o meu filho. Não é que achasse fosse difícil, mas parece que é sempre difícil por ter imensas coisas para fazer. Sim, não é? sim. E efetivamente ganhamos aqui uma outra liberdade. Eu sinto-me mais livre. É uma realidade. E o medo que se calhar numa outra altura até podíamos ter uma ideia de fazer algo diferente e às vezes vem o receio, como é que isto será encarado e não será encarado. Agora fomos obrigados a reeducar as coisas e se calhar essas ideias até vieram ao de cima. Será isso, Nathalie? Exatamente. Muito bem. Muito bem. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa. Eu acho que o conceito que nós queríamos falar, até tivemos aqui 3 experiências bastante interessantes e diferentes, não é? Uma pessoa que está sozinha a viver o isolamento, outra com 3 crianças, uma com uma criança pequenina e a readaptação de tudo e no fundo eu acho que o que ficou aqui foi uma reflexão geral que pode também até eventualmente ajudar outras pessoas, não é? A ter outras estratégias e outras formas de pensar e de lidar. Foi este o sentimento que eu tive. Sim, efetivamente. Eu acho que já todos nós, se calhar, de uma forma ou de outra, pensámos nisto, não é? E até acredito que muitas vezes possamos estar a pensar na negativa, que é daquilo que deixámos de ter, a liberdade de trabalhar à vontade, ou a liberdade de ir ao café, beber um café, mas é importantíssimo, e principalmente nesta fase em que estamos
numa pressão psicológica diferente, porque o não poder sair de casa também naturalmente traz aqui outro tipo de fragilidades, mas em vez de nos focarmos nas fragilidades que podemos vir a ter com isso, é olharmos para o positivo. E o positivo vai nos manter aqui num estado de espírito, num bem-estar completamente diferente. Estamos bem, não é? Se nos focarmos neste positivo. Sim, sim. Eu acho que sim, que é esta a mensagem que deixamos, é esta mensagem que deixamos muito mais do que técnicas, mas enquanto pessoas, Sim. porque isto também, deste lado, enquanto pessoas que nós somos, também tivemos que nos adaptar, mas a verdade é que continuamos aqui e continuamos para o que for preciso e para quem precisar, não é? Faço as minhas palavras tuas. Sim, também. Ok. Então, por hoje, acho que a nossa conversa fica por aqui. Eventualmente voltaremos a conversar com outros temas, conforme o tempo também vai andando, vamos perceber outras necessidades que vamos sentir, porque também estamos aqui nesta incerteza de quanto tempo é que vamos estar nesta situação, mas vamos estar cá para discutir isso e para refletir. Sim. Ok, Obrigada. obrigada. Adeus. Obrigada.